Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, na manhã desse sábado para trazer a vocês as primeiras informações desse dia 29 de março, né? Um dia que antecede a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Amanhã, meu amigo, depois de 3 semanas, o nosso Vasco da Gama voltará a campo para enfrentar a equipe do Santos no nosso Caldeirão de São Januário. E eu faço questão de começar aqui este Acorda Vascão de uma forma diferente. Sim, diferente. Porque ontem a gente teve uma informação bem legal, de fato. O Vasco da Gama ontem, eu posso até dizer que anunciou um grande reforço. E eu não quero entrar no mérito de política, porque infelizmente hoje tudo que condiz a Vasco da Gama acaba envolvendo de uma forma ou outra a política tão nefasta do nosso clube. Então, por favor, eu peço com antecedência aqui a vocês, se você tem um lado na política do Vasco, se você é envolvido com a política do Vasco, não envolva o que eu vou falar na sua política. Porque o Vasco, sim, ontem teve uma informação que tem que ser motivo de alegria para o torcedor. E eu espero sinceramente que essa alegria que o torcedor vascaíno sentiu ou sentirá diante dessa notícia, ela não seja frustrada. E é algo importante assim a se dizer, que a alegria que essa notícia traz no futuro não traga arrependimento. Qual é a informação, meu amigo, que eu vou trazer aqui a vocês na introdução do vídeo, porque é algo muito importante. Ontem, depois de exatamente 12 anos, foi-se confirmado que a torcida organizada Força Jovem do Vasco, a FJV, ela vai voltar às arquibancadas. A Força Jovem do Vasco, depois de uma longa punição de 12 anos, voltará às arquibancadas de São Januário, do Maracanã e de todos os estádios ao longo desse Brasilzão. A Força Jovem do Vasco voltou. O Vasco tem de volta, após 12 anos, a principal torcida organizada do seu clube. O Vasco tem de volta, após 12 anos, a torcida sim, que defende muitos torcedores que vão aos jogos do Vasco da Gama em estádios hostis para o torcedor vascaíno fora do Brasil. Uma torcida que para mim, e eu falo porque eu não tenho apego político a ninguém, eu não sou ligado politicamente a ninguém, é muito importante para o Vasco. Vasco e Força Jovem caminham lado a lado. Essa é a minha opinião. O Vasco ele ganhou muito com a Força Jovem e perdeu muito sem a Força Jovem. Mas ao mesmo tempo que eu digo que é importante a informação sobre o retorno da Força Jovem às arquibancadas, eu falo, o que a torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama fez também sem a Força Jovem é digno de aplauso. O torcedor vascaíno ele ficou órfão a partir do ano de 2013 com a suspensão da Força Jovem. E se virou. E se virou. Se virou fazendo uma linda festa nas arquibancadas. Se virou fazendo história nas arquibancadas, com movimentos sendo criados, com novas torcidas surgindo e ganhando os cantos das arquibancadas. Então, desde já, aqui eu começo a Acorda Vascão de uma forma diferente e eu aviso. Um recado mesmo. E espero que esse recado chegue. Hoje é um dia de felicidade diante da notícia do retorno da força. Mas eu espero muito que tudo que se foi criado nesses últimos 12 anos, com movimentos sendo criados, com novas torcidas surgindo, ganhando força, tudo isso não venha a ser jogado no lixo. Não é porque a força voltou que as outras torcidas elas foram embora, ou que as outras torcidas merecem serem excluídas. O Vasco é um clube que, eu vou confirmar aqui a vocês, o Vasco da Gama é um clube que ontem, sexta-feira, dia 28 de março, completou 100 anos. 100 anos da compra do terreno para a construção de São Januário. Há 100 anos atrás, vascaínos, igual a mim, igual a você, estavam se unindo para comprar o terreno que ali iria ser construído São Januário.
E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque eu estou ilustrando isso a vocês. Porque, meu amigo vascaíno, o Vasco é feito por vascaínos. O Vasco da Gama ele é feito pela união de vascaínos, desde a sua primeira parte da história. Se os vascaínos não andarem lado a lado pelo Vasco, a parada não dá certo. E isso é no campo, isso é na bola, e isso é também na arquibancada. Então, sim, ontem, uma baita notícia. A força está de volta depois de 13 anos. Entretanto, a parada é a seguinte, e aí eu digo assim, a parada é a seguinte: se na arquibancada não tiver união, vai dar ruim. Se na arquibancada não tiver torcidas organizadas lado a lado, vai dar ruim. A força, querendo ou não querendo, é o pelotão de frente da parada. Não queira ou não queira, é. Então, para utilizar de gíria, o fundamento, a parada é um só. Vamos ver união nas arquibancadas. Vamos ver respeito nas arquibancadas. Iremos adentrar amanhã, domingo, num ano, na temporada de fato de 2025, que é muito importante, com Copa do Brasil, com Brasileiro, com Sul-Americana. Se não fluir na arquibancada, não vai fluir em campo. Então, que notícia legal do retorno da nossa principal organizada. Que notícia boa. Eu espero que esse retorno dê muito fruto dentro das quatro linhas. Eu espero que, de fato, a torcida do Vasco seja a 12º jogador, mas com união. E aí, para fechar essa introdução já com essa informação, a gente traz a vocês aqui a nota da Força Jovem que falou ontem sobre isso. Então vamos lá, abre aspas. Agora é oficial. Sobreviver não é o mesmo que viver. E muitas vezes nos contentamos com uma miragem de felicidade até que uma segunda chance abra nossos olhos. Ao longo de mais de 12 anos de punição, a Força Jovem do Vasco apenas sobreviveu. Foi mais de uma década sem poder fazer o que nascemos para fazer, festa na arquibancada. Agora, por merecimento daqueles que não nos abandonaram e seguiram trilhando um caminho de união e paz, recebemos uma nova chance para podermos viver. Viver intensamente ao lado do Vasco, apoiando e cobrando para que possamos voltar a reencontrar as glórias que conquistamos juntos no passado. A FJV agradece todas as nossas lideranças, componentes, simpatizantes que estiveram conosco, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história. Agradecemos as nossas co-irmãs, que mantiveram a chama do caldeirão acesa durante todos esses anos, fazendo com que a supremacia dos anos 80 e 90 se mantivesse nos dias de hoje. Estamos voltando para somar ainda mais, é sobre isso, tá? Voltando para somar ainda mais e juntos recolocarmos o Vasco no lugar que jamais deveria ter saído. No jogo deste domingo, 30 contra os Santos, vista sua farda e eu me arrepio. Vista a sua farda e vem apoiar o Vasco conosco. Vamos juntos resgatar o verdadeiro Mar Branco. Que loucura, cara, que coisa linda. Vamos lá. E por fim, mas não menos importante, gostaríamos de agradecer ao Clube de Regatas Vasco da Gama e segue o agradecimento para fechar. Vasco, meu velho amigo, nessa campanha aí estarei sempre contigo, te amarei de coração e com a força tu serás o campeão. Aqui se aprende a amar o Vasco. Então, domingo é dia de branco, domingo é dia de força, domingo é dia de resgatar esse mar branco nas arquibancadas do nosso caldeirão, que há 12 anos, infelizmente, não é visto. Então a força está de volta às arquibancadas, que seja um retorno de muito sucesso, que o Vasco da Gama ele seja de fato honrado, a tradição do Vasco, a história do Vasco, ele esteja alinhado com o ideal dessa nova era da Força Jovem nas arquibancadas do Caldeirão. É isso, tá animado? Tá feliz com o retorno da Força? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E antes de prosseguir com o vídeo rapidamente, aqui como eu sempre faço com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui, né, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito mesmo com o apoio, a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Como? Deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco.
Vamos juntos fazer desse canal cada vez maior e melhor. Eu preciso muito de você para que isso aconteça e fundamental, meu amigo, é o seu like. Então, larga o dedo aí no like para ajudar o nosso canal. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não tá enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você tá percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que tá imperdível. Bom, meu amigo vascaíno, agora sim, vamos embora com tudo falar, né, sobre as últimas informações do Vasco. E é impossível eu não começar esse Acorda Vascão falando sobre o que rolou ontem lá no estádio Luso-Brasileiro. Tudo normal, né? Normal. Estamos falando de um 5-0 contra o Flamengo. O Vasco ontem não venceu, o Vasco ontem goleou, amassou, massacrou o nosso maior rival. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, que aconteceu aqui na Ilha do Governador, no estádio Luso-Brasileiro, a casa da Portuguesa. O Vasco venceu pelo placar de 5-0, com 2 gols marcados por GB, um gol marcado por Bruno Lopes, outro por Lucas Zucarello e o último da grande estrela dessa atual geração do Sub-17 do Vasco, que está atuando já no Sub-20, o jogador Juninho. Que craque de bola é esse moleque. Fiquem de olho no Juninho, porque esse daí é muita bola, tá? Informações até sobre o clássico para trazer aqui a vocês. Um jogo que até começou muito equilibrado, os primeiros 6 minutos de jogo. Foi um jogo muito intenso, um jogo muito pau a pau, como se diz na gíria do futebol. Entretanto, aos 6 minutos ainda do primeiro tempo, assim que o jogo estava começando, o goleiro do Flamengo, Léo Nanete, foi expulso. Ele pegou a bola com a mão fora da área e ali, o Vasco já é um time muito qualificado, talvez até tecnicamente melhor do que o rival, conseguiu com a superioridade numérica, né, do 11 contra 10, acabou varrendo o rival no estádio Luso-Brasileiro. O Vasco teve mais a posse, o Flamengo até chegou em algumas vezes no contra-ataque com velocidade, mas não deu em nada. Segundo tempo começou, aí o Vasco logo no primeiro minuto da etapa abre o placar com o GB, não demorou muito, o Vasco faz o segundo gol com o Bruno Lopes, o GB novamente marca e faz o terceiro gol, o Lucas Zucarelli em um contra-ataque marca o quarto gol, e aí o Juninho, para fechar a goleada, saindo do banco, fecha a conta, 5-0 para o nosso Vasco da Gama no rival, né? A gente espera que o profissional ele olhe aí e fale, caraca, a base tá fazendo algo que a gente não conseguiu fazer, que é vencer os caras. Exemplo pro profissional, essa base do Vasco da Gama brilhando e goleando o nosso maior rival. Entretanto, a grande preocupação fica pro GB. GB que foi autor de 2 dos 5 gols, né, do Vasco da Gama na goleada ontem sobre a equipe do Flamengo, acabou tendo que sair do jogo. O atacante, infelizmente, virou uma preocupação, um jogador que, lembrando, há pouco tempo atrás não foi vendido para o Fenerbahçe, porque nos exames médicos lá na Turquia fosse constatado uma lesão no ligamento do jogador, um ligamento parcialmente ali, foi diagnosticado uma fraqueza no ligamento do joelho do GB, por isso não houve a venda, e o jogador ontem ele acabou saindo do segundo tempo com dores no joelho direito. Então, assim, coisa preocupante aí para o atleta, mas a gente espera que nada venha acontecer. O Vasco em breve vai estar trazendo novidades, né, sobre os exames médicos que já foram realizados no jogador, e qualquer novidade a gente vai trazer aqui a vocês. Entretanto, é bom falar. A gente fala aqui sobre o GB. Ontem marcou 2 gols, cara. Marcou 2 gols. Tá brilhando o moleque na base. Queria entender muito porque o GB não tá no profissional. O GB servia pro Fenerbahçe, gente. Fenerbahçe, clube de primeiro escalão da Turquia, não serve pro Vasco. Eu, Lucas, gostaria de entender o
que até agora não me deram uma explicação para isso e não consigo entender o porquê o GB não é utilizado no profissional. Enquanto isso, ele está lá brilhando na nossa base. Então, o Vascão goleou o Flamengo ontem à tarde. A gente acabou não conseguindo trazer essa informação na noite de ontem, mas faço questão de trazê-la aqui agora na manhã deste sábado. Sábado esse, que será marcado por treino. Você tem Moacir Barbosa, ou estará acontecendo o último treino antes de enfrentar o Santos. A gente vai trazer todas as informações sobre o que rolou hoje no nosso CT no Fala Gigante, vídeo que estará saindo já já. Entretanto, o que eu quero trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão é sobre o adversário, tá? Ontem tivemos a confirmação de 2 desfalques do Santos para o jogo de amanhã. O Neymar, de fato, foi confirmado, constatado, não entra em campo contra o Vasco amanhã em São Januário. O mesmo disse, né, durante a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista ontem, abre aspas, juntamente com os médicos eu vou esperar um pouco mais, não vou participar da primeira rodada do Brasileiro, estou fortalecendo bastante e fazendo tratamento todos os dias para voltar o mais rápido possível. Então, Neymar amanhã não entrará em campo contra o Vasco da Gama. E além disso, também Soteldo é mais um desfalque confirmado. Soteldo está fora da partida de amanhã contra o Vasco. Ele, inclusive, foi poupado ontem da atividade no CT Rei Pelé por um desgaste físico. E por isso o Santos irá poupá-lo. Soteldo entrou em campo na última terça-feira contra a equipe do Peru pelas eliminatórias, então esse desgaste físico fará com que o atleta não entre em campo amanhã. Eu queria ver o Soteldo amanhã em São Januário. Importante lembrar que no Brasileiro de 2023, lá na Vila Belmiro, ele subiu na bola, fez uma graça, mas infelizmente o Vascaíno não poderá reencontrar, né, com esse baixinho aí que entrou na nossa mente na temporada de 2023, mas que pena, no final do ano o Santos do Soteldo acabou caindo para a Série B. Então, fiquem ligados no Fala Gigante que todas as informações aí a gente vai trazer a vocês, certo? Hoje é o último dia de treino do técnico Fábio Carille. E para fechar aqui agora esse Acorda Vascão, trazer uma informação rápida a vocês de calendário. Ontem a CBF divulgou a tabela detalhada do Vasco da Gama no Brasileirão pelas próximas 12 rodadas. Então, o Vasco enfrenta amanhã o Santos. Santos e Vasco, 6h30. Quarta-feira, o Vasco enfrenta o Melgar às 9h30 da noite. No sábado, dia 5 de abril, o Vasco vai a São Paulo para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, tenso, o Vasco enfrenta quarto Melgar no Peru às 9h30. E já na quinta, volta quinta para o Rio, deve chegar quinta no Rio de Janeiro. Descansa. Sexta-feira tá no CT Moacir Barbosa treinando e já viaja para São Paulo para no sábado enfrentar o Corinthians às 6h30. Pouquíssimo tempo de descanso. Depois de enfrentar o Corinthians no sábado, o Vasco salvo engano é terça ou quarta, eu vou confirmar aqui pra vocês agora, tá? O Vasco da Gama, ele na terça-feira, às 9h30, enfrenta o Puerto Cabello da Venezuela, né? No Rio de Janeiro, São Januário. Depois de enfrentar o Puerto Cabello, o Vasco vai em São Januário no sábado, dia 12, enfrentar o Sport Clube do Recife, às 9h da noite, pela terceira rodada. Na quarta rodada, na terça-feira, dia 15, o Vasco viaja para o Ceará para enfrentar a equipe do Ceará na Arena Castelão e enfrenta no sábado pela quinta rodada para fechar aqui parcialmente as 5 primeiras rodadas. O Flamengo às 6h30 da tarde, jogo que o Pedrinho está fazendo de tudo para levar para o estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, então o local ainda não está definido. Aliás, levar para São Januário, né? Não levar esse jogo pro Maraca. Fechou? Então, as 5 primeiras rodadas do Vasco da Gama detalhadas aí pra você. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desse sabadão, dia 29. Já já eu tô aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informação a todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.